Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Eu quero conversar com você nessa noite ou nessa tarde sobre a grande batalha no Gólgota. Eliseu, o que é Gólgota? Foi onde nosso Senhor Jesus foi crucificado. Um lugar retirado de Jerusalém. Um lugar retirado da cidade. Eliseu, por que Jesus não foi crucificado na cidade? Ele foi crucificado fora da cidade. Porque ele foi o bode expiatório que levou a culpa no meu e no seu lugar. Por isso que quando ele é crucificado, ele é levado para fora. Bode expiatório é quem leva a culpa, certo, professor Edivaldo? E ele levou a nossa culpa, a nossa condenação, a nossa transgressão. E meu irmão, eu estou muito animado para ministrar essa palavra para você. Porque sabe aquelas páginas da sua Bíblia que está coladinha, que faz tempo que você não vira a Bíblia para lá, para cá, para cá, para lá? Nós vamos fazer isso hoje. Eu quero ler muitos textos com você. Eu quero que você nessa noite seja despertado pelo Espírito Santo a ser um apaixonado pelas Sagradas Escrituras, a você poder ter intimidade com a palavra de Deus e com o dono da palavra. Eu quero, por favor, que você abra em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Fala ali da queda do homem. Se você trouxe sua Bíblia, sua agenda, seu papel, sua caneta, você pode riscar sua Bíblia, não é pecado. Você pode fazer marcações, anotar no bloco de notas do seu telefone celular, do seu iPad. Gênesis 3, verso 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É Deus falando isso para a serpente. É Deus falando isso no Éden, após o pecado de Adão e Eva. É Deus dizendo assim: olha, haverá inimizade entre ti e a semente da mulher. Este quem? O Salvador que haveria de nascer lhe ferirá a cabeça. Mas quando ele lhe ferir a cabeça, é Deus falando isso para a serpente, você vai furar o seu calcanhar. Porque quando ele pisa, Jesus não pisa no corpo da serpente, Jesus pisa na cabeça da serpente. Você poderia ter dado um amém. Passa-se 4.000 anos de história do Antigo Testamento inteiro, e a serpente fica com isso na sua cabeça: vai nascer um que vai pisar a minha cabeça, porque foi Deus quem falou. E meu irmão, se Deus falou, vai acontecer. Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus no seu coração? Então conte os dias que essa palavra vai se cumprir, porque foi Deus quem falou. E passa-se os 4.000 anos, vem patriarcas, vem profetas, e literalmente o diabo fica endemoniado, sem dormir durante 4.000 anos, Edivaldo, esperando, querendo saber quem vai pisar a minha cabeça. Quem é este que vai nascer? Ah, nasceu Moisés, então vamos acabar com ele. Nasce-se os meninos no Egito, vamos acabar com eles. Vem os profetas, vamos tentar matar eles. Mas nascerá um que vai pisar a sua cabeça. Deus fala isso para a serpente. E este nasceu. Foi a promessa. O anjo Gabriel vem, fala isso para Maria.
você dará à luz a um filho. Esse será forte. Ele nascerá do Altíssimo. O nome dele será Filho do Altíssimo. E Jesus nasce. Jesus cresce. Jesus inicia o seu chamado ministerial com 30 anos. E aos 33 anos e meio, Jesus é enviado, literalmente, para aquela rua, aonde ele olha, eu vou carregar a cruz até o Gólgota. Eu vou até ali. E aí nós caminhamos 4.000 anos de história. Jesus já foi julgado pelos homens. E Mateus, capítulo de número 27, verso de número 46. Jesus já está crucificado. Ele já cumpriu tudo o que precisava cumprir até a cruz. E o texto sagrado diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido de vinagre, e coloca na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Você é que nem eu, que quando lê as escrituras você tenta projetar aquilo que está escrito ou não? Você consegue imaginar um véu? É que a gente não está mais com a cortina aqui. Você consegue imaginar um véu sendo rasgado do alto a baixo? A terra tremer, o santuário sacudir. E o verso 52 diz: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Meu irmão, a morte de Cristo Jesus fez muito morto ressuscitar, mas a ressurreição de Jesus fez muito morto voltar a desfrutar da vida. Por isso que tudo que está morto na sua vida, eu chamo a essa ressurreição hoje em nome de Jesus. Sonhos, projetos, casamento, ministério e empresa, vida financeira. E a Bíblia diz que Jesus entrega o seu espírito. Jesus na cruz. O mais interessante disso, Edivaldo, é que já existia uma profecia no Salmo 22, quando Davi passa por isso. Queridos, eu não sei se você sabe, mas o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. Tudo que está acontecendo no Novo Testamento, que acontece no Novo Testamento, que aconteceu no Novo Testamento, ele tem uma sombra no Antigo. Algo foi profetizado. E quando você vê o Salmo 22, a partir do verso 1, você entende um pouquinho melhor esse texto, porque ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Nós não acabamos de ler isso em Mateus capítulo 27? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E essa profecia está aqui. O salmista começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste?
porque se acham longe de mim a minha salvação e as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e o Senhor os livrou. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E o texto continua dizendo: a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, balançam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Aqui o salmista está dizendo que os seus inimigos falam assim: você confiou no Senhor, agora espere que o Senhor te livre. Olha a continuação do texto: salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer. Não somos obra do acaso, não somos uma falha de um método de preservativos que foram. Não. O Senhor nos fez nascer. Meu irmão, só isso era para você. Foi Deus que quis que eu nascesse. Meu irmão, você é obra de Deus. Não é obra do pai e da mãe, é obra de Deus. Você pode dizer isso para você mesmo: eu sou obra de Deus. Para você, não precisa dizer para ninguém do seu lado não, diga para você. Deixa isso, ouça isso: eu sou obra de Deus. Deixe isso reverberar na sua caixa torácica: eu sou obra de Deus, foi Deus que me fez nascer. Verso de número 10: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Lembre-se, isso aqui é um salmo messiânico. Jesus foi levado por José e Maria, pastor Elisângela, para ser apresentado no templo, e desde o primeiro dia ele foi entregue, dizendo: eu sou teu, Senhor. E o verso diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Qual tribulação? Aqui vai vir nos próximos textos aqui que eu vou ler para você. E não há quem me acuda. Não tinha ninguém para ajudar Jesus na sua travessia até o Gólgota. Não tinha ninguém para ajudar Jesus. Jesus estava sozinho. E ele falando: Senhor, não tem quem me ajude, não tem quem me ajude. E os soldados ali fazendo escárnio de Jesus. Verso de número 12: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Eliseu, o que é Bazã? Nunca vi isso na Bíblia. Bazã tem dois significados, um natural e um espiritual. Bazã é uma região que se cria touro, Edivaldo. E as batalhas aconteciam nos lugares aonde se criava touro. E Jesus está comparando aquilo que ele vai enfrentar fisicamente e espiritualmente como fortes touros de Bazã. Mas Bazã também é região celestial. Davi está tendo uma luta natural. Jesus terá uma luta natural e espiritual. E eu e você hoje temos uma luta espiritual. Por isso que o apóstolo São Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz assim: ei, a sua luta não é contra a carne nem o sangue, mas a sua luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Bazã. Jesus está dizendo: olha, fortes touros de Bazã estão me cercando.
contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Isso foi profetizado e isso aconteceu em Mateus. Jesus entrega o seu Espírito. Eu não sei se você sabe, mas nós somos um ser tripartido. Você sabia que nós somos um ser tripartido? Com espírito, alma e corpo? Eu tenho meu psicólogo aqui que pode me atestar isso. A ciência atesta isso. A Bíblia também. Aonde Jesus entrega o seu Espírito. Agora olhe a cena. Visualize essa cena agora que eu vou descrever para você. Assim que Jesus entrega o seu Espírito, o fio de prata se rompe. O fio de prata está descrito em Eclesiastes capítulo 12, verso 6. Aonde o fio de prata se rompe e o Espírito que é de Deus volta para Deus. Agora Jesus começa um dos seus maiores e mais gloriosos trajetos. Jesus andou nas terras empoeiradas da Palestina. Jesus pisou como homem na terra. Mas agora, Nelson, ele vai fazer um trajeto. Ele vai voltar ao Pai. O Espírito voltou para Deus, Ari. Mas e a alma de Jesus? Segundo a psicologia, a alma, mente, vontade e emoção. O nosso corpo é onde nós temos todo contato com o mundo natural. E a alma de Jesus precisa agora comparecer ao Pai. Pai, eu morri na cruz por Ele. Eu morri na cruz por Ele. Eu morri na cruz por ela. Eu morri na cruz por ela. Também por ela, também por ela, também por ela, por aquela, por aquele também. Por esse que está na última cadeira, por essa que está na primeira cadeira, por todos. E Jesus leva ao Pai o seu sangue derramado na cruz. Existe uma coisa chamada tabernáculo. Dentro desse tabernáculo existe um utensílio chamado Arca da Aliança. Em cima desse utensílio chamado Arca da Aliança existe uma tampa chamada tampa do propiciatório. E era ali que uma vez por ano o sumo sacerdote derramava o sangue de um animal inocente para cobrir o pecado de toda a nação. Agora Jesus faz assim: deixa eu tirar essa obra que cobre pecado e deixa eu colocar essa obra que perdoa pecado. Ah, você podia ter dado um amém. Meu irmão, a coisa mais gloriosa é eu e você termos o perdão dos nossos pecados. Porque a condenação que havia sobre nós, eu não sei se você sabia, mas eu e você já estávamos condenados. Por causa do pecado de Adão, eu e você já estávamos fadados à condenação eterna. Vem Jesus e diz assim: Pai, eu aceito ir e livrar a sua criação da condenação eterna, fruto do pecado cometido no Éden. Então tá bom, então você vai. Uma obra, uma vez por ano, cobria o pecado. Meu irmão, pensa comigo. Imagine o camarada cometer um pecado e ele ficar: eu vou ter que esperar um ano para esse pecado ser coberto. Eu vou ter que esperar um ano para esse pecado ser coberto no dia do Yom Kippur, onde eu vou ter o perdão dos meus pecados. Aí vem Jesus e diz assim: ei, através da minha obra, os pecados que você cometeu, os pecados que você cometer agora e os pecados que você cometeu o ano que vem, eu já perdoo você.
Imagine eu e você destinados à condenação, separados de Deus. Vem Jesus e fala assim: não, eu vou colocar você agora, através da minha obra na cruz, ligado a Deus. Eu queria que você lesse mais as Escrituras para você ouvir expressões como Nova Jerusalém, como Éden celestial. Imagine como é que não era o Éden, Roberto. 4 rios, 4 bandas, árvores frondosas, animais, um lugar suntuoso. E Deus, através de Jesus, eu quero religar você, porque nós estávamos separados. Muitos homens do Antigo Testamento viveram essa angústia na pele, passando por lutas e dificuldades, apontando para a obra de Cristo Jesus. Aí vem Jesus e diz assim: aquilo que vocês não conseguiram fazer, deixa que eu faço. E enquanto Jesus, depois que morreu e entregou o seu Espírito, como nós lemos, e como Eclesiastes capítulo de número 12, verso 6, diz que o fio de prata se rompeu. Quem já leu na Bíblia que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins como guarda e uma espada flamejante guardando a entrada do jardim? Quem já leu isso na Bíblia? Vai lá para Isaías 63, verso 1. Isaías 63, verso 1. Olha o que está escrito: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Quem é esse? A grande pergunta que nós precisamos fazer para este texto é: quem está perguntando quem é este? Como assim quem é este? Nunca ninguém quis vir de novo para dentro do Éden. Quem é essa pessoa que está querendo entrar? Quem é essa pessoa que tem coragem de enfrentar essa espada? Aí o verso diz: sou eu que falo em justiça, estado perfeito, poderoso para salvar. Quem fez a pergunta? Os 2 querubins. Quem respondeu? Jesus, porque só Ele é poderoso para salvar. E veja a descrição que os querubins fazem. Volta lá. Quem é este que vem de Edom, de Bosra? Edom é terra, terra vermelha. Quem é esse que vem da terra? Com vestes de vivas cores, que é glorioso na sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Ei, meu irmão, Jesus não é um velhinho de bengala com 80 anos. Não, meu irmão. A descrição que os querubins têm de Jesus é essa: quem é esse que anda com roupas de vivas cores? Quem é esse que anda na sua plenitude? Quem é esse que marcha? Quem é esse que caminha? Quem é este? Aí Jesus fala assim: sou eu, poderoso para salvar. Meu irmão, eu quero liberar uma palavra de salvação sobre a sua vida, salvação sobre o seu corpo, salvação sobre a sua família, salvação sobre a sua empresa, uma palavra de salvação, porque Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para salvar. Mas a profecia se cumpre, porque a profecia diz que uma espada transpassaria sua alma. Uma espada transpassaria sua alma. Isso está no Salmo 22. Isso está em Lucas capítulo 2. E Jesus não tem problema. Deixa essa espada transpassar minha alma, não tem problema. O que eu quero fazer é chegar até a presença do Pai e falar: Pai, a minha obra foi uma obra de justiça.
deixa eu tirar essa obra que cobre pecado e deixa eu colocar a minha obra que perdoa pecado. Exatamente quando Jesus deposita o sangue dele na tampa do propiciatório, eu estou falando aqui de forma espiritual, o seu corpo está na cruz, no Gólgota, na cabeça ou no crânio cabeludo, como diz Salmos, capítulo de número 18, verso 21. Não precisa colocar. Lembra-se que a semente da mulher pisaria a sua cabeça, e a serpente furaria o seu calcanhar. Vou lhe fazer uma pergunta: se você pisar num prego e você sair andando, o que vai acontecer? Fala para mim. O que vai acontecer? Sangue, André, vai deixar um rastro de sangue? Aí vem o profeta messiânico no capítulo 53 e diz assim: pelas suas pisaduras. Ah, não, você não entendeu. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa que quando nós andamos na obra de Jesus, nós somos sarados. Quando nós andamos na obra de Jesus, somos curados. Quando andamos na obra de Jesus, somos transformados. Ei, meu irmão, siga o rastro de sangue que Jesus deixou, porque esse rastro de sangue me leva até a presença do Pai. Por isso que o véu se rasgou de alto a baixo, e agora eu tenho acesso à presença de Deus. O véu se rasgou. Eu vou falar de uma maneira que você vai entender. Sabe, eu não quero menosprezar e nem diminuir, mas João e Maria, que vai deixando as migalhas no caminho para poder seguir e chegar até a casa. Quando a serpente fura o calcanhar de Jesus, quando ele é cravado naquela cruz, e ele vai em direção ao Pai, ele deixa um rastro, e ele diz assim: cada vez que você andar nesse rastro, você vai ter comunhão com o Pai. Cada vez que você seguir esse caminho, você vai se achegar ao Pai. Eliseu não é o caminho da porta estreita, não. Não é o caminho da porta larga, também não. É um novo e vivo caminho. Esse caminho não tinha, meu irmão. Jesus abriu um caminho novo para eu e você passarmos. Ele fez essa obra e foi possível eu e você, a partir da obra dele, ter comunhão com Deus a hora que a gente quiser. Não precisa pedir permissão, e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso, André. Ninguém tem nada, porque é Pai, é meu Pai. Temos acesso ao trono da graça com confiança, e neles acessamos para obter graça, misericórdia e ajuda no momento oportuno. Hebreus capítulo 4, verso 16. Mas deixa eu avançar aqui. Jesus, depois que ele deposita o sangue dele na tampa do propiciatório, a sua alma precisa voltar para onde, Edivaldo? Precisa voltar para o Gólgota, porque agora ele tem uma batalha contra os demônios. Agora ele tem uma batalha contra as hostes malignas. Eliseu, onde é que está escrito isso na Bíblia? Salmo 18, abre lá, verso de número 1. Ah, meu Deus, você está sendo edificado por essa palavra? Amém? Está alimentando o seu espírito, a sua alma? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Tá aí, o dia que você for orar e não tiver palavras para orar, abra o Salmo 18, leia só esses 2 versículos que olha como que o salmista na sua oração declara quem é Deus. Invoca o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Lembre-se, esse salmo é um salmo messiânico. Se é um salmo messiânico, a sombra do Antigo Testamento é um homem, e a realidade do Novo Testamento é Jesus. Grave isso.
Cada vez que você vê na Bíblia salmo messiânico, a sombra no antigo é um homem, e a realidade no novo é Jesus. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Até parece um filme de terror isso aqui, né? Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Olha o verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Na minha angústia invoquei o Senhor. Desculpa. Gritei por socorro. Você já teve um dia que você ficou angustiado? Ou só eu? Teve mais alguém? Pelo menos um. Aleluia. Achei que só eu ficava angustiado. Gente, olha a profundidade desse texto. Na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro. Gritei por socorro. E do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Você sabia que quando eu e você clamamos, oramos, a nossa voz penetra o ouvido de Deus? Eu me lembro quando as crianças fazem, Elisângela, traquinagem. Traquinagem é um termo nordestino para dizer arte. E ela se machuca, ou o Benjamin ou a Vitória, eles dizem: ai pai, tá doendo. Meu irmão, o que a gente faz? A gente sai correndo, porque quem está falando é um filho, e eu sou pai. Quando você ora e diz: pai, tá doendo, meu irmão, entendo o que eu vou dizer. O pai para o que ele está fazendo para atender você. O pai para qualquer coisa que ele estiver fazendo, para atender o seu chamado, para atender o seu clamor. Por isso, no dia da angústia não reclame, no dia da angústia não murmure, no dia da angústia não xingue pessoas, no dia da angústia não fique bravo querendo chutar tudo. No dia da angústia clamei ao Senhor, e Ele do seu santuário ouviu a minha voz. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca, dele saiu brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou, escuridades de águas espessas, nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Esse verso 11 está falando do universo, densas águas. Eu vou explicar para você isso aqui. Assim que Jesus depositou o sangue dele na tampa do propiciatório, nesse exato momento, a sua alma volta para o Gólgota, para a grande batalha na cruz. Quando Deus vê que a obra de Cristo é perfeita, meu irmão, imagine a cena comigo, por favor. Quando ele vê que a obra de Cristo é perfeita, e Jesus volta para a cruz, a sua alma, ele invoca ao Senhor, porque todos os inimigos vão ali batalhar com ele na cruz, todos. Por isso que esses versos, depois do verso 6, ele está falando que Deus se indignou. Como eu gosto quando Deus fica indignado.
Como eu gosto quando Deus fica indignado, quando o nosso Pai fica indignado, porque quando Ele fica indignado, Ele desce, Ele se faz presente. Essa oração, meu irmão, é uma oração de Jesus. Mas Eliseu, Jesus está lá no Novo Testamento. Isso aqui está no livro dos Salmos, no Antigo Testamento. Pelo menos uns 2000 anos de diferença. Essa é a beleza das Escrituras. As Escrituras já estavam apontando a oração que Jesus faria na cruz. Verso de número 12. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas flamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Dispensou, enviou as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas, pela movimentação das suas narinas. Queridos, essa parte do texto, eu não quero menosprezar, eu não quero diminuir, mas a única cena que me vem na mente, olhando Deus descer de forma poderosa. Você promete não dar risada do que eu vou dizer? Fala assim, Eliseu, eu prometo. Promete, Elisângela, que você vai dar risada? Lembra do filme Thor? Vocês lembram do Thor? Alguém assistiu o Thor aqui ou só eu? Alguém assistiu? Os jovens? Ah, assistiram. Você lembra que quando ele está naquela batalha e o Thor está para descer assim, um passo ele cai no precipício, e o pai dele desce. Quando ele desce com aquele cavalo que quando ele desce assim, ó, todos os inimigos são dispersados. É a única cena que eu consigo imaginar fazendo menção a um filme épico desse texto. Jesus ali na cruz, fraco. Por que fraco? Porque o seu sangue se esvaiu. A vida está no sangue. Toda a vida está no sangue. Se tirar sangue da sua vida, o que vai acontecer? Vai morrer. A vida está no sangue. Para mim esse texto ele é claro nesse sentido. A hora que Jesus clama o Pai recebe a obra de Jesus. O Pai olha, porque o Pai estava no céu, Jesus estava na terra. O Pai olha de cima para baixo. Mas quem é esse incircunciso filisteu que está oprimindo meu filho na cruz? Quem é este? E a Bíblia diz que Deus olha e fala assim: o querubim número 3, venha. E o querubim estava empreendendo o voo. Deus pega numa asa de um querubim e desce. Detalhe, meu irmão, quando Deus desce, quando Deus vem ali no Gólgota, a hora que Jesus estava sendo oprimido pelos demônios, e Deus aparece, e o Pai aparece, todos os inimigos são dispersados. Agora, olha a continuação do texto. Olha a continuação do texto. Isso aqui é para dar glória de pé. Verso de número 16. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Eliseu, você está dizendo que os demônios são mais poderosos que Jesus? Naquele momento na cruz, sim. Naquele momento, sim. Meu irmão, vamos voltar para o verso 6. Preste atenção na oração. Invoquei o Senhor no dia da minha angústia, clamei ao Senhor por socorro, e Ele veio.
Jesus fez uma oração Nescau: Pai, me ajuda. Ele não fez aquela oração: Deus de Abraão, Isaque, Jacó, que abriu o mar vermelho, que fendeu a terra, que abriu todas as... Não. Olha a intimidade que ele tinha. Pai, estou enrascado. Pai, eu estou precisando de ajuda. Pai, eu estou aqui que as coisas estão difíceis. Aí a Bíblia diz que o Senhor livrou, tirou. Eu gosto muito quando o pastor Arno dá aula o nome de Jesus, e ele diz que a autoridade com o nome está ligado diretamente com a intimidade do dono do nome. Você entendeu isso? Qual é a minha autoridade com o nome de Jesus? Está ligado diretamente com a minha intimidade com a pessoa Jesus. E a Bíblia diz que Deus vai lá e tira Jesus desse lugar. Trouxe-me, olha o 18. Olha o 18. O 19, desculpa, 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno te mostras íntegro. Para com o benigno, benigno te mostras. Para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos o Senhor os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Meu irmão, você se refugia no Senhor? Você se refugia no Senhor? Então o Senhor é um escudo para você. Quem tentará algo contra os escolhidos do Senhor? Quem tentará algo contra os filhos de Deus? Verso 31. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão nosso Deus? O Deus que me vestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a agilidade como da corça, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Meu irmão, às vezes aí você não conseguimos quebrar um bambu na mão, e a Bíblia está dizendo que a força que Deus deu para Jesus, Jesus consegue envergar um arco de bronze. Mas espera aí, se Cristo habita em mim, essa mesma condição que Jesus tem, eu e você também? Dá um amém só, meu irmão. Um só. A mesma condição que Jesus tem, agora eu tenho. Igual. Verso de número 35. Também me deste escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste os meus passos, o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Eu acho que nessa hora Davi, ele foi um pouco nordestino. Rapaz, eu vou dar cabo de você, tu vai ver.
Nessa hora acho que ele teve uma inspiração nordestina, porque ele diz: eu vou dar cabo deles. Esmaguei a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste aos que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olha o 41, meu irmão, não sei se você já leu isso na Bíblia alguma vez. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como lama nas ruas. Eliseu, o que isso quer dizer? O que tem a ver isso com a minha vida? Jesus estava dando uma surra tão grande nos demônios lá ali na cruz. Jesus estava vencendo cada um deles. Você que oprime, eu vou pisar na sua cabeça. Você que provoca intriga, eu vou pisar na sua cabeça. Você que quer levar enfermidade, eu vou pisar na sua cabeça. Você que promove dissensão, eu vou esmagar você. E cada um. E eles gritaram: Deus, nos socorre. Porque o que Jesus está fazendo conosco na cruz, a gente não consegue, não tem como, a gente tem que fugir. Queridos, essa batalha no Gólgota mostra para mim e para você que a mesma autoridade que Jesus tinha, eu e você hoje temos. Eliseu fala disso melhor. Essa batalha do Salmo 18, o apóstolo São Paulo leu ela. O apóstolo São Paulo leu, disse assim: uau, eu preciso escrever isso para a igreja do Novo Testamento. Eu preciso escrever isso para a igreja da dispensação da graça. Eu preciso escrever isso de uma forma que eles vão entender. Aí ele diz assim, ele começa Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, falando da armadura de Deus. Meu irmão, não sei se você sabe, mas você tem uma armadura. Essa armadura é de Deus. E essa mesma armadura que Deus te deu é a mesma armadura que Jesus utilizou na cruz do Calvário para lutar e vencer toda a obra do diabo. Não, eles não entenderam, Edivaldo. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão cingindo os nossos lombos, os pés calçados, preparados para a pregação do evangelho e da paz, o escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, meu irmão, eu estou dizendo para você que a mesma força que Deus deu para Jesus na cruz do Calvário é a mesma força que eu e você temos hoje para viver uma vida vitoriosa, para que quando os demônios se levantam, eu e você temos autoridade para dizer: saia daqui em nome de Jesus, pegue suas coisas e vá embora, porque a Bíblia diz que tendo ele despojado principados e potestades, os expôs espetacularmente ao vitupério, os expôs espetacularmente e triunfou sobre ele. Meu irmão, sabe o que é expor? No grego, Edivaldo, é desarmar. Eles não entenderam, Daniel. Eles não entenderam. Quando Satanás se levanta contra mim, contra você, ele não tem nada na mão, porque ele foi desarmado. Ele foi desarmado, ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade. Ele foi desarmado na cruz do Calvário. Se você vai aplaudir, aplaude o Senhor com vontade. Ele expôs publicamente. Agora a armadura que Deus deu para Jesus é minha e sua. Agora toda vez que Satanás e seus demônios se levantam para afligir, para oprimir, para trazer confusão, se lembre: pô, mas ele está desarmado, ele não tem nada na mão. É alguém chegar para você e falar assim: me dá sua carteira. Aí você olha: me dá minha carteira? Como assim? Eu quero roubar sua carteira, me dá sua carteira.
Aí você vê que a pessoa não tem nada na mão. Aí você vai olhar e fala assim: rapaz, dá licença, deixa eu cuidar da minha vida. Deixa eu cuidar da minha vida. Eu me lembro quando eu vim para Curitiba, Andréia, em 2000. Eu me mudei de São Paulo para cá. Meu irmão tem 1,95 m de altura por quase 1 de largura. E meu irmão luta MMA. Meu irmão é lutador de MMA. E aí, quando eu vim para cá me mudando, meu irmão veio um dia me visitar. E eu morava na rua Nilo Cairo, lá no centro de Curitiba, pertinho do Guadalupe, do terminal do Guadalupe. Ari, 3 caras passaram na frente, fizeram uma barreira na frente do meu irmão assim: ah, me dá o que você tem. Meu irmão olhou, mas parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Que do jeito que os caras pararam na frente dele, ele continuou andando. Passou por cima assim, ó. Por quê? Estava desarmado. E ele sabia quem ele era. Você agora está armado. Sabe quem você é: filho, herdeiro, profeta, rei, sacerdote, justo, tem autoridade. E Satanás e seus demônios foram expostos publicamente na cruz. Exposto publicamente na cruz significa desarmado. Ou seja, quando ele vem lutar com você, ele não tem arma. Mas a estratégia dele é aonde? Na nossa mente. Por isso que nós temos o capacete da salvação. Meu irmão, essa foi a maior batalha no Gólgota. E por anos, para eu terminar, eu olhei aquela figura da caveira. Uma caveira, uma serpente e uma espada fincada. Eu olhava aquele adesivo quando eu era menino, falava: nossa, que adesivo feio, que coisa feia. Às vezes tentava até levar um para casa, minha mãe: tá amarrado, filho, em nome de Jesus. Pegava a tesoura, cortava tudo. E eu ficava intrigado com aquela imagem. Mas quando você for em Israel, vou falar de novo, quando você for lá em Israel, amém, aí vocês estão entendendo, você vai ver o Monte Gólgota. O Gólgota significa caveira. A caveira. Ele tem um buraco do olho, outro buraco do outro olho aqui, um buraco da boca meio torcido assim, um buraco do nariz. Foi ali que Jesus foi crucificado. Mas meu irmão, Jesus foi crucificado ali no Gólgota. Ou seja, a cruz fincou a cabeça da serpente. Agora, se você pegar a cruz e inverter a cruz, o que ela vai parecer para você? Alguém sabe? Alguém falou aí? Uma espada. Aí vem Jesus e diz assim: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo assim: ei, eu já venci Satanás através da cruz. Sabe como é que você vai vencer? É pela espada, é pela palavra. Então pegue a palavra e me siga. Pega a palavra e anda comigo. Pegue a palavra e coma ela. Pega a palavra e rumine ela. Pegue a palavra e beba ela. Pegue a palavra e ande com ela. Pegue a palavra e durma com ela. Mas não abandone a palavra, porque a palavra é a espada. Ei, para Cristo a cruz, ela era de madeira, fincada na cabeça, a cabeça cabeluda. A cruz para mim e para você hoje é a espada. A espada. Eu não estou falando do grafos, não estou falando do papel impresso, estou falando da essência da palavra de Deus. Quanto mais eu e você conhecemos a palavra de Deus, vamos conhecer as armas que nós temos. E quanto mais conhecemos a palavra de Deus, vamos ver que Satanás foi desarmado. Seus demônios foram desarmados. Essa foi a maior batalha no Gólgota, na cruz do Calvário. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.